Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Política. Você sabe que a gente dedicou um espaço aqui, uma temática, né, um programa, para estar aqui com frequência, praticamente toda sexta-feira, trazendo para você os bastidores da política, trazendo para você pautas relevantes do nosso estado. E com certeza a gente também vai falar sobre o setor de mármore e granito, que é o nosso tema e lema principal. E hoje, para conduzir esse bate-papo especial, eu trouxe aqui o meu parceiro de bancada do Pó de Pedra Agro, meu querido Wesley Mendes. Irmão, obrigado por ter vindo. Bom, obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Você já estava me deixando meio tristinho aqui, rapaz, com a sua ausência aí. Me abandonou aí. Estava correndo atrás de coisas importantes, né? O convidado sabe onde eu estava. Estava lá no lado do estado. Pessoal, você que está chegando agora, está tendo contato com esse conteúdo pela primeira vez, você que é entusiasta do mandato do deputado Marcelo Santos, que está aqui com a gente, eu já vou passar a palavra para ele. Você é muito bem-vindo nesse canal. Nosso canal é novo, nasceu há esses dias, mas a gente já está alcançando aí mais de 500 mil de visualizações no Instagram. A gente já está com mais de 100 mil visualizações aqui no YouTube, crescendo a cada dia de maneira orgânica, responsável, conquistando a confiança dos nossos convidados que têm se disponibilizado amavelmente seu tempo para vir aqui falar de desenvolvimento, falar de assuntos importantes, de cultura, né, de pautas que tocam o seu coração, que fazem parte do nosso cotidiano. E não tem como a gente tocar a vida sem pensar em política, né, Wesley? A política faz parte do nosso dia a dia, né, irmão? A boa prática política, a política boa, com P maiúsculo. Pois é, e para a gente conversar hoje, um bate-papo mais do que especial, nós conseguimos aí uma brecha na agenda dele, deputado Marcelo Santos. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Brunão? Tudo bem, Wesley? Um abraço a todos vocês aqui. Um abraço a vocês dessa terra querida, Cachoeiro de Itapemirim, terra de Roberto Carlos, terra de Teodorico de Assis Ferraço, terra do vice-governador Ricardo Ferraço, terra de Bruno, terra de Wesley, terra do Pó de Pedra, não é isso? Muito bem, cara. E para nós é uma honra, deputado. Para quem não conhece, caso você não conheça, deputado Marcelo Santos é um deputado de vários mandatos, ou seja, um cara mais do que convalidado nas urnas. Ele estava me falando em off aqui. Bruno, na última eleição eu saí eleito aqui do sul do estado, 26 mil votos aqui nas sessões do sul do estado. Então, ele é presidente da Assembleia Legislativa. Nós conseguimos trazer o presidente da Assembleia Legislativa aqui, para nós é um motivo de muita honra, para falarmos sobre qual que é o panorama atual da Assembleia, como é que está a performance do mandato, pontos positivos, pontos que ainda faltam melhorar, pontos que são causas de briga positiva, na briga positiva, a briga da política, a briga do entendimento, né? Bom, obrigado mais uma vez, deputado. Eu queria começar falando, para quem ocasionalmente não te conhece, talvez para você é um assunto corriqueiro, mas para nós aqui, para o nosso público, pessoal dos empresários do mármore e granito, pessoal que trabalha na indústria do mármore e granito, que entra às 7 horas da manhã numa indústria e sai às 7 da noite, e também a galera do agro, representado meu amigo Wesley, que também está lá na lida, né? 5 horas da manhã está lá no pasto. Mais cedo um cadinho. Às 4 horas da manhã tirando leitinho da vaca. E às vezes o cara não está antenado como nós nas redes sociais, não sabe o que está acontecendo na Capitar, não sabe o que está acontecendo nos bastidores da política. Vamos fazer um balanço um pouquinho do seu personagem, da sua pessoa, de como você entrou na política e como chegou a essa posição tão bacana aí de presidir esse colegiado aí de deputados. Valeu. Bom, primeiro te agradecer. Eu fico muito honrado em poder estar aqui com vocês hoje, poder falar um bocado sobre o Espírito Santo, falar um bocado sobre essa região sul, falar um bocado sobre Cachoeiro de Itapemirim, falar sobre política mundial. Nós estamos sofrendo aí uma intervenção da taxação dos Estados Unidos, que tem reflexos muito e efeitos colaterais enormes no Espírito Santo, principalmente. O setor de rochas é alcançado diretamente, o setor de aço no Espírito Santo será alcançado com essa tarifação, aí, taxação de 50%. Isso onera um bocado o setor produtivo, que já tem uma relação comercial enorme com os Estados Unidos. Mas dizer que eu estou feliz em estar aqui porque eu mudei a lógica do que antes era praticado na Assembleia Legislativa. Normalmente o presidente da Assembleia Legislativa, ele aguardava as pessoas, quando ele estabelecia uma agenda, irem ao encontro dele lá na Assembleia Legislativa.
centro do poder do Legislativo no Espírito Santo. Diferente desse, eu inverti a lógica. Eu faço questão de estar presente quando convocado. Essa convocação que você me fez é muito importante, porque é uma forma que eu tenho de falar o papel da Assembleia, o papel do deputado na vida das pessoas. O papel do Legislativo é vital, primeiro, pela manutenção da democracia. Segundo, porque ele é o porta-voz da sociedade. Só para você ter uma ideia, são 4 milhões de habitantes, um pouco mais, são 30 deputados, mulheres e homens que representam a fatia dos seus iguais, representam o conjunto da sociedade. Eles representam as vozes dos cidadãos capixabas. Então, não faria sentido eu estar na Assembleia e aguardar você ir ao meu encontro. Por que eu não posso estar aqui? Então, eu estarei aqui hoje contigo, vou estar daqui a pouco lá no município de Presidente Kennedy, estarei também no município de Guarapari e finalizo na Grande Vitória para Cariacica, que é a minha cidade. Eu vou te contar uma particularidade, o Wesley vai lembrar disso aqui. Eu nunca falei isso aqui, estou falando pela primeira vez. Mas eu cheguei a ser pré-candidato a prefeito de Cachoeiro. Não cheguei a ser candidato, não. Nunca tive cargo político. Mas eu iniciei um projeto na época chamado Eu Amo Cachoeiro. E a galera inflou isso e falou, Brunão, aí eu liguei para o Wesley, nós articulamos muita coisa, conversei. E aí eu me lancei a pré-candidato, chegamos a montar chapa bonitinho, uma galera competitiva, boa. Aí eu passava, você falando em cima disso daí, da coisa de estar perto da população, vou te contar um sonho que eu tinha. Eu olhava, Wesley, para a pracinha ali, para o Geraldo Monteiro, e eu imaginava construir lá no fundo, eu já cheguei a levar treino e medir lá. Eu queria construir o gabinete popular. Eu ia falar assim, meu secretário, uma vez por semana, segunda-feira, vai ter um escritório todo de vidro aqui, e ele vai despachar da Praça de Fátima. O pessoal que quiser falar com o secretário, tapar buraco, eu ficava vislumbrando essas coisas. Eu sempre fui um entusiasta dessa coisa de o político precisa estar perto do cidadão. Claro, lógico, não tem dúvida. Não é verdade? Como é que você vai colher a demanda real? Como é que você vai medir o pulso da sociedade que você foi escolhido para representar se você não toma esse gesto de ir até as pessoas? E vai muito além, Wesley. Não dá para se isolar, não é? Você tem uma cidade. Eu não vou falar nem do Espírito Santo como um todo. Vou falar de uma cidade como Cachoeiro, cidade grande, um polo do sul do Espírito Santo. Aí você se torna prefeito de uma cidade e quer fazer com que a cidade cresça e se desenvolva com uma visão única, linear. A cidade não vai crescer. Porque cada bairro aqui tem sua peculiaridade, tem seus desafios. O centro de Cachoeiro não é igual ao extremo norte de Cachoeiro, o extremo sul de Cachoeiro. Por isso que é importante você estar presente, dialogando com a população, porque Deus, com a sua grande sabedoria, nos fez diferente. Para quê? Para que nós possamos divergir e convergir no final. Mas nos fez com 2 ouvidos, para que nós pudéssemos ouvir mais e falar menos. Falar quando se deve, mas ouvir necessariamente. Então, por isso que é importante. E esse é o papel da política. A magia da política é essa. Você prospera, você se torna um líder, você é reconhecido porque você dá voz às pessoas. Não seja somente a voz delas. Você dando voz a ela, significa que o seu ouvido está muito mais apurado. E ao ter um ouvido apurado, a sua chance de acertar, seja na gestão pública municipal, estadual, ou até da União, como um presidente da República, mas na Assembleia não é diferente, numa Câmara Municipal não é diferente. Então, eu aprendi isso desde cedo, de que a gente tem que estar perto da população, ouvindo mais. Meu velho pai me ensinou uma coisa muito legal. Bom, eu sou Marcelo Santos, deputado estadual, me apresentar para o seu público aí, esse público bacana, presidente da Assembleia Legislativa. Eu sou o único deputado na história de 190 anos da Assembleia Legislativa que se reelegeu por unanimidade. Eu já estou na vida pública um bom tempo, estou no 7º mandato legislativo, uma história de vida longa, e eu não trato isso como uma vaidade. Eu peço até desculpa pela quantidade de mandatos, mas é o respeito que eu tenho à população e o orgulho que eu tenho de receber o voto dela. E trato isso com muito respeito. Mas meu velho pai me ensinou que a gente não deve brincar com o sonho das pessoas. E às vezes muita gente vai para a política para tornar o mandato dela um brinquedo, para ele transformar ou piorar a vida das pessoas no achismo. E hoje não se cabe mais o achismo. Você tem que ter pessoas preparadas ao seu lado, seja no legislativo, ou seja no executivo, no caso de uma prefeitura, de governo, seja estadual ou federal, para que ela possa te apresentar soluções ou reduzir os impactos negativos que uma gestão promove. Melhorar a saúde, melhorar a educação. Eu já tive a oportunidade
Bruno e Wesley, de assistir meu pai. Eu sou filho de Aloísio Santos, que foi prefeito de Cariacica. Cidade que você já trabalhou, Bruno, lá em Porto Santana, que nós transformamos aquela orla numa avenida fenomenal. Eu tô doido pra ir conhecer, cara, porque eu passava naquilo ali todo dia, era meu caminho diário. E aquilo lá era um mangue, né? Era uma espécie de um mangue, né? Aquela vegetação mais de mangue. Não é mangue, ali é um canal. Mas assim, tinha aquele aspecto lamaçal ali e tal. Ali é o braço sul do Rio Santa Maria. Ali é uma parte de mar com mistura de água doce, que é o Santa Maria. Então é um manguezal ali. Não, mas eu quero dizer o seguinte, eu não sei a procedência. Acho que tinha esgoto in natura que caía ali, tinha um troço, entendeu? E aí era um troço feio. E aí eu vi os vídeos, ainda não vi pessoalmente, mas que fez uma aula bonita ali, né? Vai gostar. Me convide que eu vou lá na próxima. Tá feito o convite público aqui agora. Leva o Wesley. O Aloísio Santos liderou esse processo lá. Começou essa virada. Começou. Mas meu pai, de um tempo da política que não é o meu. Meu pai é de um tempo, eu sou de outro. Qual que foi o ano do seu primeiro mandato, Marcelo? Meu primeiro mandato foi em 96. Tempinho bom. Você estava bem jovem com 90. Eu estava entrando na juventude tucana, meu amigo. É isso aí. Mas aí meu pai me fez aprender com ele, com os erros dele, mas também com os ensinamentos dele, com os erros deles. Um dia meu pai foi asfaltar a pedido de 4 moradores de 4 ruas numa região chamada Liberdade Jardim Botânico. E eu trabalhava no Ministério do Transporte, consegui uma tecnologia chamada TSD, Tratamento Superficial Duplo. E consegui porque é um preço muito barato e o convênio era direto, porque era um órgão do Estado, faria um convênio, contratação direta, fazer 4 ruas. Meu pai ficou apaixonado, vou fazer mais ruas. Fizemos 26 ruas nesse lugar. E aí, no dia da inauguração, chamou o padre, chamou o pastor, chamou o líder da associação, chamou a população, botou banda, cantou, e aí meu pai foi falar. Quando ele foi falar, levantaram uma faixa. Queremos a unidade de saúde. Meu pai, bom de gogó, falou assim, tá aqui, gente, tô vendo aqui as pessoas pedindo unidade de saúde, mas eu entreguei de 4 ruas que me foram pedidas, eu entreguei 26, e vocês têm que entender que depois de um tempo eu posso fazer a unidade de saúde, não consigo fazer agora. Mas eu queria chamar essa turma que está segurando a faixa para que viesse aqui em cima do palanque, meu pai era muito generoso, chamou as pessoas, entregou o microfone na mão da mulher. A senhora pode falar aqui agora, achando que ele havia convencido a mulher. Ela falou assim, nós queremos a unidade de saúde, não é rua. Porque não são os filhos do senhor que estão precisando de médico, porque a gente não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. A gente quer a unidade de saúde. A rua podia ficar para depois. O que significa isso? Que o achismo do meu pai fez com que ele cometesse um erro crasso. Não era a rua, não eram as ruas, as 4 ou as 26. Era uma unidade de saúde básica para atender a necessidade das mães, principalmente mãe solo, que trabalha de manhã cedo para trazer dignidade para dentro de casa e que não tinha condição de atender o seu filho. Então, isso na vida pública é fundamental. Por isso que nós temos 2 ouvidos. E aquilo serviu de exemplo para mim e para o meu pai. E aí o meu pai me ensinou no longo da trajetória... No final das contas ele arrumou... Ele fez a unidade de saúde e nós fomos inaugurar. Inclusive foi trágico, porque o ex-deputado Fernando Santoro, que inclusive o filho dele hoje é vereador, foi o vereador mais votado de Cariacica, faleceu, teve um AVC no dia da inauguração dessa unidade de saúde, porque ele era diretor. Você não vai esquecer isso nunca. Eu não posso esquecer isso nunca. E ele que era o diretor de saúde na época. Olha então só. nós inauguramos e foi para casa e aí ele veio a óbito. Então, mas meu pai me ensinou uma outra coisa legal. Não brinque com o sonho das pessoas. Porque ninguém, Bruno e Wesley, chega para o Marcelo, ou chegou lá atrás, quando meu pai era vivo, para a Luísa, e falava assim, eu quero uma unidade de saúde. Quero porque eu adoro ir lá no médico, consultar com ele, sem ter problema. Quero porque eu tenho um plano de saúde aqui no meu bolso, ou tenho dinheiro para pagar uma consulta. Pede porque precisa. Ninguém pede uma creche, tem dinheiro para colocar um cuidador para tomar conta do seu filho. Pede porque tem necessidade. Ninguém pede um calçamento porque adora pisar na lama ou na poeira quando dá sol. Pede porque quer ter dignidade de convidar vocês a irem lá na casa dele tomar um café e não ter que calçar uma sacola no supermercado para não sujar o pé de lama ou de poeira. Então, brincar com o sonho das pessoas. Muitos políticos fazem discursos bonitos e bacanas, mas brincando com o sonho das pessoas, sabendo que o discurso dele não vai melhorar a vida delas. Eu aprendi isso desde cedo e eu não brinco com o sonho de ninguém. Então, o aprendizado que eu tenho na vida, ao longo desse tempo todo,
foi um amadurecimento muito importante e talvez até precoce, mas é muito importante para mim hoje, porque ao liderar o Poder Legislativo, já por 2 vezes, me faz enxergar mais e melhor a missão que eu tenho de melhorar a vida das pessoas, ser um canal. Esse canal que comunica a Assembleia com o sonho das pessoas e com o Executivo, que é quem efetivamente executa obra de infraestrutura, seja de pavimentação de drenagem, obra de infraestrutura na área hospitalar, obra de infraestrutura de pavimentação rural para o cara produzir e escoar, obras que garantem, por exemplo, o setor de rocha. Eu quero mandar um abraço aqui para o Ed e para o Thales, grandes amigos. Recebi, inclusive, o Ed recentemente lá na Assembleia Legislativa, tratando de um tema importante, que vão passar agora, atravessar um desafio enorme com essa taxação americana. Nós vamos falar dele, deputado, mas eu preciso segurar um pouquinho. Você tem uma pauta aí? Era falar sobre exatamente isso. O deputado falou de um ponto que, para mim, e eu acho que para todo mundo é fundamental. O deputado Marcelo Santos tem uma das tarefas mais difíceis, que é liderar líderes. Na verdade, é sobre esse sentimento e esse feeling de entender o que é a necessidade das pessoas. E eu vi isso traduzido da boca de um líder que está lá sentado naquele plenário, defendendo o seu ponto de vista, que foi destacado pelo seu povo, né, como líder. É um líder comunitário, é um líder setorial, seja como for. Essa experiência é uma experiência totalmente nova na sua vida, né, Marcelo? Porque você está liderando pessoas ali que têm uma capacidade enorme de articulação e que têm causas verdadeiras, causas que elas trazem. Sim, claro. De uma necessidade. Como é que é lidar, assim, não sei se dá para traduzir. Cara, como é que é olhar aqueles líderes todos? Definir as prioridades. Aqueles 29 iguais a você tentando equilibrar essas pautas que, inclusive, esbarram nas pautas ideológicas. Sim. Às vezes, Vou traduzir para vocês dois, é com que uma é única isso? palavra: respeito. Quando você respeita o outro, Tá respondido. você consegue convergir. Por quê, Bruno? Para você entender. A minha posição ideológica é de direita. Mas em momento algum eu deixo de dar voz à esquerda. E eu posso concordar em algumas pautas que são colocadas por eles. E por que não? Por que não? Porque não existe um mundo perfeito e nem a verdade absoluta e única minha. Mas mesmo às vezes não concordando com a posição deles, eu respeito eles. E aí que entra o debate. Mas o bom debate, por isso que nós tivemos aí essa oportunidade de ter o voto dos 30. Eu vou falar um negócio para vocês rir aqui, ou não, né? Agora de manhãzinha, acordando, eu estava tendo um sonho. Que eu estava sentado com a Miriam Leitão e explicando como isso é bom, da taxação dos Estados Unidos. Você acredita nisso? Eu estava com a Miriam Leitão. Que sonho, hein? Como é que a taxação do Trump Agora, é bom? já que você tocou no assunto... Não, mas deixa esse assunto da taxação para frente. Espera um pouquinho, porque eu quero voltar um pouquinho atrás aqui. Deputado, é uma oportunidade da nossa galera te conhecer, legal. Conhecer sua visão política sobre as coisas. Ok. Vamos lá. Seu primeiro mandato foi em 96. Né? Vereador de Cariacica. De vereador de Cariacica e deputado. Foi uma fase fácil. Cabo Camata era o prefeito e Jesus Vaz era o vice. Não, tudo bem. Então, Tá beleza. né? Tá ótimo. Vamos lá. E o primeiro mandato como deputado? 2002. Boa. Então vamos lá. Já temos bagagem para falar aqui. Eu quero trazer um panorama para a nossa audiência aqui, falar um pouquinho do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu sou filho de militar e passei os anos 90 aí, governo Albuíno, governo Vitor Buarez, Zé Inácio, governos extremamente... Qual que era o panorama do Estado do Espírito Santo? A gente vivia num estado com as contas públicas totalmente desreguladas, né? Não tinha previsibilidade, não tinha recurso, não tinha um plano de governo, um plano de poder, um plano de estruturação da sociedade, né? Pouca visibilidade para o Estado, aquele sentimento de patinho feio que dominou durante muitos anos. Eu acredito que até já foi embora. Mas a gente vivia um cenário assim totalmente adverso. Um cenário muito, muito adverso, e você já estava na política nessa época ali. Já. E aí veio o mandato do Paulo Artung, que a gente jamais pode esquecer as nossas heranças, os nossos... Quem contribuiu, esses dias a gente estava fazendo um programa aqui sobre a história, eu gostei muito de falar com o Valadão aqui, né? Falando sobre a história do cooperativismo, e eu sou vidrado nessas coisas. A gente lembrou de nomes aqui, de pessoas que têm nome de rua e que a gente nem sabe quem foi, mas que nos
propiciaram viver tempos melhores. E a gente vê uma Assembleia, a visão que a gente não tem muitos escândalos na Assembleia, não teve muitos escândalos. A gente teve o grátis lá, aquela época. Isso foi né, tempos atrás. Isso, tempos atrás. Na atualidade, não. Eu estou citando nomes aqui só para rememorar, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre pessoas aqui, fatos históricos. E a gente vê uma Câmara, uma Assembleia Legislativa muito estruturada, muito bem compensada. Você não tem grandes escândalos, você não tem grandes... a gente teve uma invasão naquela época lá daquelas balbúrdias aí e tal, para liberar lá, começou lá com a terceira ponte, pedágio da terceira ponte. Aí a turma invadiu lá a Assembleia e tal, bababá. Enfim, eu estou rememorando esses fatos. Mas o que eu quero perguntar com esse cenário posto como você acredita que foi a contribuição da Assembleia Legislativa nesse cenário, né? Nesse cenário positivo que a gente encontra no Espírito Santo, no sentido de conseguimos finalmente equilibrar as contas. Eu não estou com dados aqui, mas a gente viu que o Estado evoluiu em muitos quesitos. A gente viu um Estado com pleno emprego, um Estado com plano de educação estabelecido, a gente viu políticas públicas funcionando, né? A gente viu o setor produtivo, os arranjos produtivos locais ganhando forma. Aqui nós estamos sentados em cima de um aqui da pedra, o agronegócio, o pessoal da agricultura familiar. Veio uma política pública que organizou o setor da agricultura familiar, né? do agroturismo. A palavra é essa. Houve uma reorganização das instituições dentro do Estado do Espírito Santo. E eu queria que você discorresse sobre a sua visão, como a Assembleia contribuiu e qual a participação dela nesse cenário. Tá legal. Bom, primeiro que foi uma boa pergunta, né? Eu vou te responder e te cumprimentar, porque você fez uma fala aqui. Normalmente as pessoas querem pegar a história do meio para o final, mas a história tem começo. E o Gênesis do Espírito Santo, dessa nova página do Espírito Santo, realmente começou com Paulo Hartung. Eu estava lá. Eu faço parte dessa geração de políticos que escreveu, dos poucos políticos que escreveu essa nova página do Espírito Santo. Talvez no futuro a história um dia possa contar a contribuição que nós demos. Mas nós estamos contando agora. E que não foi, Bruno, tarefa fácil, não. Então eu vou te dizer, quando nós chegamos na Assembleia Legislativa, o Estado estava quebrado. Não havia túnel nem luz. O Estado estava com 3 meses de salário atrasado. A educação estava em greve há 6 meses. Quando você viu uma viatura reformando numa oficina mecânica, foi o Cindy Rochas que pagou. Foi o supermercado de Cachoeiro e botava a marca lá, ficava lá. Essa viatura foi doada pelo Cindy Rochas. É isso. O Estado não tinha dinheiro para reformar, colocar gasolina, para comprar medicamento, bisturi, nada. Escândalos de corrupção no governo vindo. Corrupção de governo, corrupção na Assembleia. Foi quando nós chegamos. Eu cheguei no mesmo período que Paulo Hartung. Certa feita, ainda no começo do governo Paulo, antes dele tomar posse, de nós tomarmos posse, ele nos chamou a todos, primeiro todo mundo, e disse: olha, eu estou com um problema grave, eu encontrei algo que eu não imaginava que fosse tão ruim. E era muito pior do que eu imaginava. Foi quando ele nos disse que ele não enxergava nem o túnel, muito menos a luz. Mas que ele voltaria, a partir da posse nossa, a dialogar com a Assembleia. Ele chamou poucos deputados, 7, para conversar. Ele entendia que nós tínhamos uma capacidade de conversar mais sobre esse tema. Eu estava lá. Dos antigos, eu era o único novato que estava lá conversando com Paulo Hartung e alguns secretários, ele falando que ele estaria preparando um plano para levar para o governo federal nos auxiliar. Passado isso, ele apresentou o plano e fomos a Brasília. Aí já não foram os deputados. Fomos eu, o governador Paulo Hartung, o presidente do Tribunal de Justiça, o chefe do Ministério Público e um secretário dele. Fomos ao presidente. Chegando lá, nós chegamos no presidente e entregamos para ele um plano. E pedimos a ele a antecipação de royalties. E eu me lembro que o presidente falou assim: mas Hartung, por que eu vou fazer isso com o Espírito Santo se nós temos mais estados que produzem óleo e gás? Caraca, eu lembro dessa história. Aí, foi com o Lula já isso aí. Isso, foi com ele. Aí ele falou bem, aí o Paulo falou bem assim:
mas eu tenho certeza que você tem que atender a todos eles, mas eu serei o único a apresentar um projeto do que vai utilizar e que vai resgatar a dignidade do povo capixaba. Passado um tempo, nós conseguimos alcançar o resultado. Todos os estados produtores de óleo e gás receberam essa antecipação de 4 anos e nós recebemos. O que é que nós fizemos com o nosso dinheiro? Diferente do Rio de Janeiro, diferente do Rio Grande do Sul, diferente de outros estados, nós planejamos, pagamos o servidor em dia. O trabalhador do estado, o policial do Espírito Santo naquela época, trabalhava, estava 3 meses de salário atrasado. Mas quando ele recebia o salário, ele não recebia na conta dele. Ele tinha que ir no Banestes para pegar um chamado crédito rotativo. Ele pegava lá um dinheiro emprestado para receber o salário. Cara, olha que loucura. Olha que loucura. Não, eu lembrava. Então, não lembrava dos termos. É isso aí. Nós fizemos isso, que doideira, mas a bicho. Assembleia teve que autorizar quando Lula disse: eu vou fazer isso. Aí chegou uma mensagem à Assembleia para que nós pudéssemos aprovar, autorizando o governo a solicitar antecipação desse dinheiro, porque nós pagávamos ágio por isso. Deixa eu só contextualizar, porque tem gente de outros estados assistindo a gente. Só para assim, falar em uma frase, poucas frases. O Estado do Espírito Santo vivia um caos em todos os setores, áreas de providência do Estado. Uma crise institucional Uma crise seríssima. O seríssima. policial com 3, 4 meses falta de credibilidade, Total. você não tinha dinheiro para nada, como o deputado tem falou. Só 25 anos. Quebrou muita empresa que era fornecedora do Estado. Isso tem só 25 anos. Muita. Isso não tem 100 anos, não. Isso tem só Foi agora. 25 anos. Agora, você concorda comigo, e há de convir, que a tábua de salvação em termos de recurso, de luz no fim do túmulo, foram de fato os royalties, né, cara? Foi. Essa bacia de Kennedy aqui, não foi? Foi. Foi isso aí que deu um gás pra nós, né? Mas vamos lá. Agora eu quero entrar num outro tema nesse mesmo, Eu mas quero que você incluir entenda a importância desse programa aqui, que Isso. isso aqui é histórico, tá? Quero fazer um apêndice aqui agora. Nós fizemos isso, aprovamos, fomos lá em Brasília, antecipamos, pagamos o servidor, pagamos os fornecedores, reorganizamos o Estado, secamos, fechamos a torneira dos ralos fiscais. O incentivo fiscal do Espírito Santo era tão louco naquela época que ele não era para o setor de rocha, ele era para o Wesley. Ele era no CNPJ do Wesley e não para o setor, ou seja, era um balcão de negócio. Nós mudamos tudo isso. Legal, é importante falar Tudo isso. isso. Mas aí que entra a questão da ideologia partidária, que hoje é importante que nós tenhamos, mas não pode ser o principal ingrediente. Se a ideologia partidária tivesse o peso que tem hoje, nós não teríamos conseguido a antecipação de royalties de petróleo e o Espírito Santo continuaria atolado naquele mar de lamas que ele estava. Por quê? Nós capixabas, de nascimento, assim como eu, e de coração, que outros tantos que vieram de estados vizinhos e acreditaram aqui, a OAB, o MP, o Judiciário, a Igreja. Aí foi naquela época que foi constituído o Espírito Santo em Ação, uma associação de empresas que apresentaram um planejamento estratégico, colocando metas, oferecendo do setor privado uma visão para dentro do Estado e falou assim, ó, essa aqui é a meta que vocês devem alcançar, se vocês entenderem. E aí, olha a humildade do governo em receber isso do setor privado. Nós traçamos aquilo ali e seguimos. Mas se tivesse a ideologia de hoje, nós não teríamos recuperado o que nós alcançamos. Por quê, Bruno, que eu quero dizer para você? A ideologia, ela é muito importante. Eu tenho a minha, você tem a sua, o Wesley tem a dele. Todos nós, você que está nos assistindo, você tem cravado a sua ideologia no peito. Às vezes você expressa mais, alguns expressam mais, outros expressam menos, outros poucos expressam, mas tem cravado. Mas ela não é maior do que os desafios que o Cindy Rocha vai enfrentar agora com essa taxação, que o setor de aço vai enfrentar agora. Nós temos aqui a fábrica, o investimento danado da Arcelor, de uma fábrica de lâminas de aço a frio. O que é isso? Vai motivar a vinda do setor automobilístico para vir para o Espírito Santo. Com essa taxação, será que isso pode parar? O café vai Olha o café, olha o café, olha o setor de frutas, o mamão. Isso. O Espírito Santo é um dos maiores abastecedores de mamão dos Estados Unidos. Tudo isso. Olha só qual é a visão do extremo que faz. Isso é um movimento entre o presidente Donald Trump, na relação que ele tem com a direita, e diga-se de passagem aí Bolsonaro, contra um presidente de esquerda, lê-se Lula. Ok? Ponto. Mas o que o setor de rocha tem com isso?
Então quer dizer que nós vamos comemorar agora que foi taxado 50% nas operações de comercialização internacional do Espírito Santo para os Estados Unidos. Tá vendo? Quis machucar o fulano de tal. Meu amigo, essa é uma briga política que não pode pagar o povo brasileiro e nem o trabalhador e muito menos o setor produtivo. Quem tem que discutir isso é na política, não quem trabalha e gera oportunidade, emprego e renda. Esse tipo de movimento político ideológico, eu não concordo. Eu vi gente vibrando, viu? Que bacana. Olha só o que vai acontecer se de fato isso se tornar realidade. Desemprego. Pode levar fé. Desemprego. Bruno, o que está acontecendo aqui é um resgate da memória fora do normal e precisa virar documento para gerações, essa geração Z que está aí. Mas tem algo aqui que o deputado colocou que eu queria muito reforçar. Além do dinheiro, além do royalty, além disso tudo, ele tocou num ponto que é fundamental. O papel da iniciativa privada muito processo. Importante para a gente. A reorganização de federações, de instituições. E hoje, o petróleo, olha, e a gente chegou nesse ponto, o petróleo é importante, mas não se fala tanto do petróleo quanto se fala da agricultura, do aço, do papel. Olha que legal, Bruno, é legal vocês também terem noção disso. Nós éramos totalmente dependentes da receita de royalties de petróleo, não é isso? Isso. Não somos mais. Aí é que está o ponto. Nós não somos mais. Hoje nós diversificamos, potencializamos os outros setores e deixamos... É importante a receita de royalties? Claro que é uma compensação. Pela legislação é compensação. Não somos mais dependentes. Que tentaram mudar, né? Esses dias aí, né? Tentaram. Então, assim, só para finalizar a parte do papel da Assembleia. Fizemos isso, mudamos. Paulo Artung foi muito importante, foi o gênesis dessa história. Ele começou. Mas duas figuras importantes no Espírito Santo que a história tem que cravar isso e contá-la para o resto da vida. Paulo Artung e Renato Casagrande. A seu tempo e a seu modo, com ideologias parecidas. Ué, um é pai do outro é filho do um. Isso. Mas você pode convergir e pode divergir. Quem não pode pagar é o povo. Né? O cara pode divergir. É isso que eu estou falando dessa questão da taxação. Mas o Renato deu seguimento e continuou fazendo esse Estado crescer, se desenvolver. Hoje nós temos, olha que doideira. Quando eu cheguei na Assembleia, o orçamento geral do Estado era de 3,7 bi. Sabe qual era a capacidade do Estado de investimento, Bruno? Zero. 100 milhões. O que é 100 milhões para um Estado investir em 78 cidades? Zero. Sabe qual é o orçamento que eu votei, que eu autorizei a votar o ano passado e liberei para Renato, autorizando ele a fazer esse bocado de obra? 30 bilhões de Parabéns. reais. 30 bilhões de reais, irmão. E sabe qual é a capacidade de investimento só em infraestrutura? 6 Dá para bilhões. chegar no 100? Dá para chegar no 100, Marcelo? Cara, assim, o Espírito Santo hoje, graças a Deus, não depende da União Federal para fazer aquilo que precisa. E essa história que saiu na mídia aí, eu não sei se... Porque hoje em dia é tanta fake news, mas saiu na mídia. Que tinha um rombo fiscal aí no Estado aí, isso procede? O que é isso aí? Não existe rombo fiscal. O que é isso aí? O Estado está equilibrado. Por que na verdade, hoje você tem a condição de preparar qualquer tipo de informação, soltar, e a gente, sem averiguar, começar a comentar sem ter nenhum embasamento. Não, eu não dei ênfase, não. Por isso eu tô te perguntando. Não tô falando de ti. Mas foi veiculado na mídia aí. Alguém chegou a falar alguma coisa? Não existe. O Estado está equilibrado. Para você ter uma ideia, o problema hoje que nós temos no Espírito Santo é que nos últimos 3 anos a nossa receita ela foi numa curva de crescimento. Ponto. Com esses problemas todos de descrédito do chefe do Poder Executivo Central, do presidente da República, há um descrédito pela população, pelo setor produtivo. Então, naturalmente, ao ter esse descrédito, você freia os investimentos. Ao frear os investimentos, há uma curva de queda na receita. Ampliação de investimento aqui, de fábrica, de sei lá o quê, de produção. Mas não caiu a nossa receita. Nós temos a mesma receita de 2024, porém nós esperávamos que a receita fosse crescer. Com a instabilidade do governo federal e da relação com o Congresso Nacional, o Judiciário e com o setor produtivo, nós estagnamos a receita, ela não cresceu, mas ela não caiu. Só que havia uma expectativa de que nós pudéssemos crescer, como cresceu em 23, 24 e em 25 seria o crescimento. Agora, Marcelo, eu não ia tocar nesse ponto,
Mas você tocou e aí eu tenho que falar. Não, mas eu vou falar. Fala o que você quiser aí. Não, eu acho que a gente está aqui para discutir ideias e pensamentos. Claro. Ó, nós somos a Assembleia mais transparente do Brasil e o poder mais transparente do Espírito Santo. O que você me perguntar, eu estou à sua disposição para responder. Pô, calma, eu fazer igual aquele personagem do Praça é Nossa. Você não espera molhar o bico, pô? Deixa eu molhar o bico primeiro. Vocês estão assustados antes de eu falar? Pelo amor de Deus. Não, eu tô brincando com você. Eu também tô, pô. Marcelo, fala, Brunão. É o seguinte, você citou Lula, né? Isso. Você citou Lula, é isso que eu não ia falar. Esperou agora? E que ele foi um cara que naquele momento foi importante. Beleza. A impressão que a população tem, você é político, você é cidadão, claro, mas você é político. Você está sentado num ponto de vista, num point of view que você está vendo. Pô, mas nós estamos fazendo, mas nós estamos liberando, nós calçamos 26 ruas, essa é a visão do político. Pô, mas o cara quer aquilo que não tem, né? O cara nunca sabe. Igual. Olha só. É igual. Por isso é importante aqui, a visão dele. É igual eu lá no meu sogro, lá no Carlinhos Deps, lá no Aquacenter, eu chegava de manhã, mandava fritar 50 coxinhas. Aí vinha o primeiro cliente, tem quibe, não? Eu falei, não, frita o quibe. Aí eu botava os quibe lá. Não tem enroladinho de salsicha, não? Aí eu falava, porra, o cara só quer o que não tem, né? 10 de cada um. 10 de cada um. Mas aí, deputado, é o seguinte, o Lula foi importante no seu tempo. Foi. Não só ele era outro cara, o Lulinha Paz e Amor, como também o mundo era outro. Né? O Lula, a economia naquele período cresceu assustadoramente. O Lula entrou num período... O mundo estava bem. Na verdade é o seguinte, o mundo precisava de mercado consumidor, existia uma demanda reprimida aqui no Brasil, né? O povo não tinha carro, a gente estava vindo dos anos 90, pô. Só tinha 4 fábricas de carro aqui. Nós devemos isso a Fernando Collor de Mello. Exatamente. Então, o mundo estava... Existia uma demanda, não tinha infraestrutura no país, não tinha casa no país, né? Então, existia uma demanda gigante no país e todo mundo olhou para isso. E, naquele momento, tudo que você está falando aí tem a ver com um período muito, muito virtuoso da economia, que foi o ciclo das commodities, né? Naquele momento, barril de petróleo chegou a $120, né? Hoje, eu não sei quanto está hoje, chegou a 40, 50, 60, mas foi o ápice, se vendia, e a gente estava no petróleo, chegou a Petrobras... até mais de 120. Isso, a Petrobras chegou a ser a bambambam do mundo em termos de petróleo, e o Brasil enriqueceu muito. E você, como político, e é essa pergunta que eu quero fazer, o Lula fez um arranjo. Ele falou assim, cara, eu preciso chamar a galera para a bancada para mim. Então, qual que era o formato daquela época? Né, o tal do presidencialismo de coalizão. Né? Ele pegava os líderes partidários, meu irmão, tem um ministério aqui, vamos botar seu partido para participar do governo, que ele tem voz, papapá. E depois se deflagrou mensalão e aquela coisa toda que não é o foco da conversa aqui. Mas ele, de certa forma, cooptou as forças de antagonistas e fez um voo de cruzeiro, né? Tudo favorável. O mundo querendo comprar do Brasil, o Brasil com espaço para comprar e vender, a economia de vento em popa, caixa para poder dialogar com o mercado político. Ponto. 2023... Lula me aparece aqui de novo, de maneira surpreendente. Grande erro do Brasil. Pois é. E esse cara, me parece que o maior erro do Lula, dentre uma fila, um catatal de erros, é que ele é um cara totalmente anacrônico. Né? Ele não está sincronizado com o tempo em que vivemos. Ele quer aplicar políticas que ele aplicou lá atrás. E o tempo é outro. E o tempo é outro. Né? E aí eu vejo, a vontade que eu tinha era ter um microfone lá na CNN, lá na Globo News, para falar assim, cara, vocês estão criticando tanto, porque o orçamento secreto, na época do Lula, do Bolsonaro era orçamento secreto, agora é verba discricionária, como é que é o nome? Tem outro nome. Verba que agora o legislativo manda no orçamento e não sei o que lá. Andava antes, meu amigo, com cargo, porque o cara o partido tinha o ministério e discricionava a verba. Agora o parlamento se posicionou e tal. E a impressão que a gente tem é que Lula está tentando colocar a goela abaixo do povo brasileiro uma política que não está a seu tempo. E aí, por que eu estou trazendo isso à tona? Eu vejo o Marcelo Santos aqui, a gente está se conhecendo agora, a gente acabou de
de traçar elementos históricos da nossa história aqui, eu percebo que você, Marcelo, sem nenhum tipo de ufanismo aqui, mas eu vejo que você é um cara que conseguiu evoluir com o tempo. É legal você falar Paulo Artunga a seu tempo, Renato Casagrande a seu tempo, e quem vai vir na frente a seu tempo, porque me parece, está me passando essa impressão, de que você evoluiu mentalidade, momento histórico, com o cenário atual do Estado. Não adianta você querer ficar aqui. Essa história que a gente relatou aqui, Wesley, ela é um fato histórico que está na memória só de quem viveu. O jovem de 20 e poucos anos, aí, o millennial lá, o cara que nasceu de 2000 para cá, você não tem nem noção do que nós estamos falando. Mas o troço era brabo. E não adianta você aplicar ferramentas de 2000 e barará hoje. Você acredita que existe um problema de anacronismo no Brasil, do ponto de vista federal, e que isso acaba interferindo aqui? A gente podia estar melhor, a gente podia estar voando mais. E não é o fato de ser direita ou esquerda. Tá claro para mim. Entende? Entendi. O Bolsonaro... Sua fala é importante, é pertinente. O Bolsonaro, ele era um cara que estava conduzindo uma política, Brunão, a seu tempo. O que o Brasil precisava hoje? Evoluir. Evoluir. Como? Desonerar. Qual o problema do país? O chamado custo do Brasil. Ninguém fala disso, cara. Abertamente, claramente. O problema é que o Estado gasta demais. E isso vai gerando um tipo de anacronismo que vai trazendo a gente para É uma visão parecida que você tem? Você entende dessa forma, entendo, como político? Entendo. E o culpado é o próprio político, Brunão. Você está correto. O problema nosso hoje é o tempo. Tem uma frase que eu aprendi há muito tempo lendo um livro, no encontro de Polis, que é um encontro que acontece num estado aqui na região sudeste, chamado Nós somos o rio que passa. O tempo é margem. Nós somos o rio que passa. Boa, o rio passa. claro. O tempo é margem, ele fica aqui. Se você não se atualizar, e cabeça não quer dizer idade. Você pode ter 93 anos e tá totalmente atualizado. E pode ter 23 anos desconectado e não estar nem aí para a hora do Brasil. Então, é você se atualizar. Eu faço questão de ler muito, de me atualizar e de me ressignificar. Isso é muito importante, porque se você não tiver isso, você vai ficar como uma mercadoria na gôndola do supermercado. Ela venceu. É importante que as pessoas entendam que não precisa do cara que trabalha no supermercado tirar você para descartar. Saia antes do tempo. Isso é normal. Mas isso não é pela idade, não é pela idade. As grandes feras do mundo não são totalmente jovens. Elas têm a experiência e o aperfeiçoamento. Então, é isso que é importante eu dizer. Mas a classe política, ela usou um produto que é comum usar no meio rural, quando não se tem agricultura familiar, por exemplo, chamado handap. A classe política usou o handap e não deixou florescer nada ao seu redor. O que significa isso? Ela matou a possibilidade de lideranças políticas, líderes de nascerem. E está. Olha só a única opção que nós tínhamos na última eleição. Lula e Bolsonaro. Nós precisávamos de mais. De figuras que tivessem um olhar diferenciado, que pudesse conectar com o mercado internacional, com as novas tecnologias, com as tendências. Tem uma coisa que eu também aprendi numa última palestra que eu participei, chamado licença social, quando o palestrante começou. Eu falei, o que é isso? Licença social. Eu nunca ouvi isso na minha vida. E prestei atenção na palestra do cara, ele falando da estrutura forte do poder. O poder que impõe o executivo, municipal, estadual e federal. Aí você vai lá, pede a empresa do Thales para se instalar aqui no centro de Cachoeiro, e ele vai lá, tem a licença do município, alvará de funcionamento e constrói. Começa a construir, daqui a pouquinho aparece a comunidade com uma faixa. Não queremos a empresa aqui. Aí o cara vai lá e fala, mas por quê? Eu vou gerar emprego e renda. Vocês não conversaram com a gente. Você não obteve a licença. Você não teve a licença social do povo. Boa. Então, hoje, você tem que estar conectado para ter a licença social da população, para você fazer isso sincronizado com ela, para que você possa fazer menos, gastar menos e ter mais resultado.
Às vezes você faz um investimento enorme que alcançou poucas pessoas, resultado muito limitado. Às vezes você faz um investimento menor, mas que teve um efeito muito maior e alcançou mais pessoas. Essa licença social é fundamental nos dias atuais. Por isso nós temos hoje ferramentas. Esse aparelho que nós estamos na mão aqui, inclusive até liga. Antigamente você comprava um telefone. Hoje você compra um aparelho para utilizar a sua agenda, para você se comunicar com satélite, para saber se vai chover, para poder falar na rede social, para assistir o Pó de Pedra. Aí no final o vendedor fala assim, ele até liga, tá? Então eu acredito, na mesma linha que de raciocínio sua, de que nós precisamos nos reinventar mais, nos ressignificar, ter um olhar diferenciado. Só porque eu sou deputado federal, estadual, senador, eu posso tudo. Não pode. Você é um instrumento. Então estar aqui hoje é aprender com você, cara, que é mais jovem do que eu. É aprender com esse camarada. É aprender, trocar informação. E eu costumo dizer que a ideologia partidária, quando ela é extrema, e eu não concordo com o extremismo, eu concordo com a sua posição ideológica. Ela se fecha em bolha. Toda vez que eu assisti um extremista dar entrevista, ele disse que ele vendeu para todo mundo que o mundo perfeito é o mundo que ele vendeu. E não existe mundo perfeito, só no céu. Mas para isso nós temos que morrer. Da direita e da esquerda. A esquerda vende um mundo perfeito, a direita extrema vende um mundo perfeito. E não existe. O que existe é diálogo. Diálogo. Para você tentar convergir. E essa conversão ela tem que ser em prol das pessoas que mais precisam, da população. Eu sou de direita e nunca fiquei vendendo para o mundo a minha posição ideológica como se fosse o meu maior instrumento da vida pública. Eu tenho minhas convicções, mas eu sento com o Wesley para dialogar se eu estou correto ou não. E se ele me convencer, eu, naturalmente, independente da posição dele, eu vou mudar de ideia. Até porque política é resultado. É resultado. É entrega. É o que você de fato fez. É o seu trabalho prestado. Porque você foi contratado pela sociedade para cuidar de uma determinada... É isso. É um contrato de trabalho, inclusive, que tem uma... Que tem um prazo de validade, é um DT. Não. Deu 4 anos, tem que renovar. Faz um processo seletivo. E um processo seletivo pesado, grande. E a concorrência é grande. Agora, eu preciso perguntar sobre esse pacto. Você deixou claro aqui para nós, eu participei disso historicamente, o Bruno também, mas o Bruno é mais novo que nós. Eu devo ser mais velho que você também. Eu vi... Eu faço 5.5, dia 20 de julho, no dia do amigo. Mais velho? Hein, Brunão? No dia do amigo, Sim, dia 20 de julho é o dia do amigo. Pô, que legal, hein, cara? Eu completo 55 anos. Lembrar que nós tivemos o personagem... Com carinho de 70. Não, nada, corpinho de 70 tem eu. Você tá com corpinho de 35. É. Dois personagens históricos, para fazer um resgate, participaram dessa reconstrução, desse desmonte e depois reconstrução, que foram Teodorico Ferraço e Ricardo Ferraço. Também. Participaram muito forte dessa Verdade. Eu estava lá, eu vi tudo que aconteceu. Posso contar uma coisa para vocês aqui? Pode. Que eu queria uma oportunidade. Teodorico de Assis Ferraço foi colega de meu pai. Grandes amigos. Meu pai tinha uma admiração e um respeito muito grande por Teodorico Ferraço. Eu já falei isso publicamente para ele. Existe uma rodovia que corta a nossa cidade de Cariacica, que liga Cariacica e Viana à Vila Velha. É uma rodovia expressa que faz um movimento muito legal. Nova, né? Essa rodovia nova. É a rodovia Leste-Oeste, Leste-Oeste. que Gerson Camata, senador, federalizou ela, foi errado, que se tornou 447. Então nós temos a rodovia Leste-Oeste e a 447. Quem financiou o projeto dessa rodovia foi Teodorico Ferraço, enquanto secretário à época, meu pai e eu na Codesa. Nós pagamos isso. E hoje ela é uma realidade, eu levo inclusive o nome de meu pai lá. Então, mas Teodorico foi um grande amigo de meu pai. Olha só o que a política é capaz. Teodorico Ferraz foi deputado comigo, foi presidente da Assembleia, eu com ele. E depois de um longo e tenebroso inverno, de tempo que ele não era prefeito mais da cidade, o que é o tempo? Teodorico volta e assume a prefeitura. Então, a política ela tem essa coisa. Sem dúvida nenhuma. E eu quero aqui registrar, assim, estou à disposição de Teodorico. O filho dele cumpriu um papel, talvez o papel mais árduo da política. Vice-governador. O governador Renato Casagrande convocou ele para assumir uma pasta desafiadora, que é o desenvolvimento econômico. E quando você vai para uma pasta como essa, se você não se dedicar, ela não produz resultado. Vou ficar aqui conversando fiado. Beleza. Agora eu vou trabalhar.
Trabalhar é visitar as fábricas, as indústrias, é sair do Espírito Santo e ir para fora, ir para o Brasil, é sair do Brasil e visitar os países. Hoje o Espírito Santo é referência nessa área. Todo veículo importado, elétrico, ele passa pelo Espírito Santo. As aeronaves, pelo Espírito Santo. Olha essa fábrica de lâmina a frio, Ricardo Ferraz que participou. A maior fábrica de café solúvel do mundo está lá em Linhares, Ricardo Ferraz. Ou seja, ele se dedicou, ficou afastado um bocado. E agora ele volta à cena como um ator político importante e vai ser governador no mês de março do ano que vem. O pai Tem seu voto. Não, ele vai ser governador, ele vai assumir o governo. Renato renuncia. Renato renuncia. Agora em agosto? Não, em março. Março. Abril, vira governador. Renato renuncia para disputar o processo eleitoral lá na frente. Aí ele, como governador, ele não precisa de renunciar, né? Não. Vai concorrer. E o Ricardo Ferraz, naturalmente, é um grande player que vai colocar o nome à disputa. Mas você está na base de apoio do Ricardo. Estou na base de apoio do Ricardo. Vão ganhar? Eu acredito. Não estou falando de política eleitoral, porque ela vai acontecer o ano que vem. Falando aqui de uma análise. Eu e você e o Wesley. Analisando aqui agora. Ricardo Ferraz reúne todas as melhores condições para governar esse Espírito Santo, porque ele conhece o Estado, as entranhas do governo, de dentro para fora. Mas conhece também o Espírito Santo de fora para dentro. Perfeito. Pelas pastas que ocupou. Pela experiência de ter sido deputado federal, senador da República, que foi um dos melhores, de estar ocupando essa parte importante. Foi secretário da Agricultura e agora ele coloca o nome à disposição. Eu acho que o Espírito Santo deveria dar uma oportunidade para esse camarada. Nós queremos o Ricardo aqui. Ricardão, precisamos de você aqui. Vou fazer uma coisa aqui agora. Eu vou trazer. Pronto. Trarei ele aqui. Ótimo. E viremos eu, Ricardo e Teodorico Ferraz aqui. Pronto, aí nesse bate-papo com você. Agora você ficou bom. Agora com o Ferraz eu preciso de um programa só com o Ferraz, porque eu preciso fazer de 18 programas com o Ferraz. Pois é, eu preciso de falar da história de contar Ferraz. 60 anos de história. Pessoal, política. deixa eu correr Você aqui. acha que o Marcelo que tem memória? Quem tem memória é o Teodorico. O velho Ferraz tem. Eu sei que tá na pressa, eu sei que você tem a agenda, mas eu não vou deixar de fazer o que eu vim fazer aqui. Você inovou quando criou o projeto Arranjos Produtivos, que está na agricultura, está na veia da agricultura. Fala rapidamente para nós, porque isso está transformando. É o que eu falei no começo aqui para o Bruno, Wesley. Desculpa aí, Bruno. Nós saímos daquela coisinha de que há um limite do papel do Poder Legislativo. Nós temos que ultrapassar a parede disso. Então fala um pouquinho nós criamos um programa. Programa. Criamos um programa, levamos para o governo do Estado para aportar o recurso e nós fizemos uma política chamada Arranjo Produtivo. O que é isso? É entregar muda para o produtor? Não. Entregar muda você compra lá e entrega, não é isso. Tem um ativo importante que é o quê? Levar conhecimento para que ele possa produzir mais e melhor. Manipular aquela muda. Isso. Ele já tem conhecimento? Tem, está no dia a dia. Mas nós levamos mais conhecimento para que ele possa investir menos e ter uma produção melhor. E não ficar dependente de uma única cultura. Então, o projeto Arranjo Produtivo é levar conhecimento, diversificar, para ele não ficar dependente de uma única cultura, com essa oscilação climática, mudança, sofre um prejuízo numa cultura, mas ele tem outras para poder auxiliar ele. Mas também a gente auxilia na constituição de associação de produtores, que são vários, no único entorno, de certificar pequenas agroindústrias, de proteger as nossas nascentes. Mas o mais legal, para quê, por quê e para onde? Aonde que ele vai colocar o que ele produz no mercado? Aí entra o Sebrae, entra o Sindibares, entra o Senar, entra a Adéres, ou seja, sindicatos rurais, Federação da Agricultura, a única federação da agricultura no Brasil que tem um convênio de cooperação técnica, uma assembleia, que nós temos o Agroleges. O que é isso? Acompanhamento em tempo real de toda a matéria que tramita que verse sobre um assunto de interesse da agricultura, para que eles possam nos dar subsídio e apoiamento. Vamos criar agora o grupo de trabalho para que eles possam ter uma condição de opinar sobre a matéria. Mais uma postura do deputado Marcelo para dirimir conflito. A relação do setor produtivo com algumas questões, algumas pautas colocadas na Assembleia, elas eram imensamente conflitantes e criavam arestas. O deputado, Bruno, fazia uma lei, por exemplo, achando que estava ajudando o setor da agricultura, e era uma lei totalmente contrária. Desconecta. Desconecta, é isso aí.
Então hoje nós criamos... É como se fosse um observatório. Aí eles vão ter assento lá, não tem direito a voto, porque só quem vota é deputado, mas tem direito a opinar. E um conselho, conselhos técnicos, com quem conhece. Não vá por esse caminho. Então, legal. A proatividade tem muito a ver com um pacto feito no Espírito Santo há muitos anos atrás, que nos trouxe até aqui. É mais desse modelo. Ou seja, a Assembleia não perdeu o DNA que reconstruiu o Estado. É importante dizer isso. O governo do Estado não perdeu esse DNA. A gente vem nesse pacto há 25 anos. Tem um pacto futuro para ser feito agora, mas é ano que vem. É eleitoral, mas existe esse pacto. E esse programa fala disso. Desse pacto, onde as instituições, onde a Assembleia, o político fala assim, eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir. Foi isso que nos trouxe até aqui. Legal. Não é isso, deputado? Legal. E nós temos aqui, Bruno, uma outra coisa legal. Nós anunciamos agora, a Assembleia aprovou o ES 500 anos. O Estado planejando até 2035, quando o Estado completa 500 anos. É planejamento estratégico na veia. Não é um programa do governador. Mas é iniciativa de quem? É de um conjunto de esforços. Do Espírito Santo em Ação, da iniciativa privada, da Assembleia Legislativa, do governo do Estado. Ou seja, todo mundo participando e pensando o que é melhor para o Espírito Santo, fazendo revisão a cada período a alcançar o 2035. Ou seja, é planejamento. Eu preciso fazer um bate-bola com você aqui, tipo a Marília Gabriela. Eu vou incorporar a Marília. Eu só não vou ter aquele monte de óculos que a turma do Pânico fazia. Eu vou fazer o ping-pong. Como é que fala? Vamos falar do mandato. Bom, brincadeiras à parte, é o seguinte, deputado. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui. A gente falou de passado, a gente falou de visão política, a gente falou do governo federal. Demos uma ênfase a essa visão do arranjo produtivo aqui, que é interessante. Mas eu quero falar um pouquinho de alguns feitos aí da sua. Uma resposta aí só orientativa, e depois, quem quiser saber mais, vai lá nas contas do deputado lá no Instagram e acompanha o mandato do camarada. Vamos lá. Escola de Formação Política para Jovens. Fala um pouquinho sobre isso aí. Cara, é muito legal. É o que eu falei. Os políticos jogaram hand-up e mataram as pessoas que poderiam estar colaborando e grandes players hoje na política, de tudo quanto é lugar do país. A Escola de Formação Política não é para colocar que os jovens possam se tornar candidatos, mulheres e homens, não. É para que eles possam ter a noção exata do papel da política na vida delas, que é um papel transformador. Quando a boa política chega, ela melhora a vida das pessoas. Por isso, ao conhecer o papel de cada um, do vereador, do deputado, do senador, do governador, do presidente da Assembleia, eles vão ter a condição de votar mais e melhor. E quem sabe, com isso, conhecendo a essência da política, eles possam colocar o nome deles à disposição. Mas esse projeto já está funcionando? Já está funcionando. E como é que é a dinâmica desse projeto? A dinâmica dele primeiro eu dei a aula inaugural, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, de como eu comecei, o que eu faço, qual é o papel da Assembleia na vida das pessoas, como funciona o sistema de poderes e instituições, executivo, legislativo, judiciário, e os poderes que ficam gravitando no nosso entorno, que é Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, o papel deles, as políticas públicas obrigatórias que têm que ser imprimidas pelo Executivo e qual é o papel da Assembleia de fiscalizar e acompanhar e até propor, as ações que já foram feitas e o que nós podemos fazer mais. E como é que a população pode participar ativamente, colaborando para que os agentes políticos, aí eu destaco o Legislativo, que é a voz e o ouvido do cidadão, pode colaborar. Então, assim, é muito legal ter essa escola de formação política e de gestão, porque eles entendem um pouco diferente, assim, às vezes frustra. Mas como é que é a dinâmica? Como é que o rapaz faz para participar disso? Então, nós inauguramos ela, hoje nós temos alguns polos. É uma escola mesmo? Uma escola. Você vai... Itinerante ou ela... Não, ela está fixada hoje em 11 cidades. 11 cidades. A aula inaugural foi mais de 700 alunos na Assembleia. Manda um vídeo desse, Brunão. Vou mandar pra você, cara. Faz um vou vídeo te mandar. com pó de pedra pra nós. É muito irado, Dá pra fazer isso? Muito, massa. Porque isso é um assunto que me interessa muito. Isso é muito importante, sabe? Porque a demonização da política, é isso, programada para afastar pessoas da política, não interessa a democracia, muito menos a república. Por exemplo, o cara acha que se ele for no material de construção e comprar o cimento para reformar a casa dele, é da mesma forma que a prefeitura pode fazer no material de construção. Eu quero 10 sacos de cimento, eu quero acertar o muro aqui da prefeitura. Não é assim, tem legislações. Participar de conselhos municipais, Brunão, presente no se controle puder, social.
me ajuda a articular o deputado, fazer um vídeo lá para o Podpé. Bruno Ramos, pessoal do Podpé, aqui, ó, o que funciona? Grava um vídeo desse para mim, deputado, se der. Tá legal, fechado. Bom, vamos lá, só para finalizar, tô acabando já, aguenta a mão aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, só dá uma pincelada. A Assembleia Legislativa mais transparente do Brasil, como é que nós chegamos nisso? Significa que nós estamos no caminho certo. Quem certificou essa parada? Quem botou esse Quem chancela certificou não foi o governador, não foi o presidente da República, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nem o presidente da Assembleia. Dentro da Assembleia. Quem certificou foi quem fiscaliza as contas públicas dos gestores, de prefeito a presidente da República. Foram os tribunais de contas do Brasil. Mas como é que conseguiu medir? Ele consegue medir pelo que a gente faz e expõe. Entendi. É muito fácil você falar que é transparente, aí você vai procurar alguma coisa sobre Marcelo Não Santos tem. e não acha. Aí tem que deixar o seu CPF, seu e-mail, tem que mandar prova de vida, tem que perguntar se você é parente de Pedro Alves Cabral. Entendi. Lá não. O que você digitar na Assembleia Legislativa, Vai quiser aparecer. saber do Marcelo ou dos 29 deputados, o que votou, o que falou, o que deixou de votar e o que gastou, vai estar lá no site da Assembleia. Por quê? É respeito e responsabilidade com a coisa pública. Muito bem. 2 temazinhos para finalizar, Brunão. Agora a gente finaliza. Primeiro, eu quero que você dê uma palavra para o nosso setor da rocha ornamental e ao adendo aqui ao agronegócio também, do sul capixaba do interior. Uma pauta relevante que você acha que foi trago pelo seu mandato ou pelo mandato do conjunto do resultado do trabalho da Assembleia em parceria com o governo do Estado, no independente, pontos a se ressaltar desse mandato aí que dialogam, que comunicam, que facilitam a vida, que criam condições para o empreendedor da rocha ornamental, mas também para o homem do campo. Ah, legal. Bom, para o homem do campo nós estamos criando aí mecanismos e investimentos enormes. A infraestrutura rural é importante para que o produtor possa produzir e escoar sua produção. A infraestrutura num município, num estado e numa nação, se não existir, você não consegue dar passos maiores. E nós temos um olhar diferenciado na agricultura do Espírito Santo. O Programa Rancho Produtivo é um desses, mas tem também a produção em larga escala, que também nós temos dado todo o suporte e incentivos fiscais também naquilo que compete ao Espírito Santo. No setor de rochas ornamentais é muito importante dizer que antes era um setor muito discriminado. Muito discriminado. Volta e meia você tinha ações da Polícia Federal, porque era acusação de trabalho escravo, era um licenciamento que demorava mais de 5 anos depois de ter pedido, e aí era fechada uma pedreira por incompetência do órgão fiscalizador e gestor, não de quem opera a pedreira. Então, hoje isso vem mudando. Eu colaborei um bocado, eu fui presidente da Comissão de Infraestrutura, o Thales e o Ed debateram um bocado comigo o transporte. Você sabe que isso causou vários acidentes pelas nossas estradas, rodovias estaduais e federais, no transporte irregular, de motoristas irresponsáveis que não travavam as suas rochas. E haviam também pedreiras pequenas que também não tratavam isso com responsabilidade. Hoje o setor é um setor responsável, que tem um cunho social muito legal, tratei disso com o Ed, e nós vamos criar mais ainda condições, estamos agora autorizando o governador na próxima semana a fazer um empréstimo no Banco do Nordeste de 60 milhões de dólares para garantir mais infraestrutura na área noroeste do Espírito Santo, que também é um polo gigantesco de rochas. Né? Mas olha só, existe um clamor gigante aqui no sul do estado para a gente ter um porto seco aqui, para a gente depender menos dessa falta de logística, de container que não tem, esse problema todo que está aí. Mas uma estrutura ferroviária. Estamos trabalhando para isso, a F-118. Como é que está isso? A F-118, acredito eu, que está saindo do papel. Por que acredito que é uma dívida do governo federal conosco por causa da concessão. Entendi. Ao renovar a concessão com a empresa que administra essa linha fé, a Vale, nós, o Estado e a União Federal fizeram um pacto para que, ao renovar a concessão com ela possa cumprir esse trecho de linha férrea. Está no radar? Está no radar, nós temos acompanhado muito isso. A novidade de ontem é que a VLI vai aportar 700 milhões porque ela se tornou a outra usuária da mesma rede. Mas já estão vislumbrando o Porto de Kennedy. Então, aí a outra novidade que eu quero contar é o seguinte, né? Com a criação da agência,
né, a Agência de Desenvolvimento do Espírito Santo, que nós criamos agora, e o Rogério, que é o nosso presidente, nosso diretor lá, ele está atraindo investimentos, inclusive estão em fase bem avançada. Não me cabe falar aqui, porque isso também tem contrato de confidencialidade, mas eu acredito que breve em pouco nós teremos um anúncio aí de um grande parceiro do Porto Central que vai anunciar, e naturalmente isso aí com a ferrovia e o Porto Central você viabiliza esse escoamento, por exemplo, da produção, né, de logística de rochas e outras tantas cargas. Inicialmente vai começar com a operação Ship to Ship, que é de navios abastecendo um ao outro, né, que é a operação que faz. Que faz em Vitória, né? Isso não tem tanto impacto no primeiro momento, mas faz com que o porto alavanque, e aí ele começa a virar um porto indústria, por exemplo. Saca? Então isso é muito importante. E aí o crescimento e desenvolvimento dessa região vai se tornar uma coisa legal. Aí é a atenção que nós temos chamado os prefeitos, para que eles possam ficar ligados a isso, porque a formação desses profissionais vai depender muito das prefeituras, numa parceria com o Estado e com o Porto Central. Principalmente com a criação de parques tecnológicos, onde você possa formar e oferecer tecnologia, porque não é só mão de obra, né? A gente tem que falar de um trabalho que mudou. Então, o que está acontecendo aqui no sul do estado é uma grande oportunidade. O Porto Central está se abrindo, porque ele abre uma janela do oceano que alcança a cachoeira também. É isso aí, com certeza. Marcelo, é lógico que a BR-101, a duplicação da BR-101 é uma obra federal, mas de alguma forma a Assembleia tem... Nós temos cobrado isso. Tem cobrado muito, isso. Cobrado muito. Então, acompanhamos agora, pela primeira vez, inédita no Tribunal de Contas da União, eles reformularam uma concessão que estava mal feita pra caramba, por isso que gerou esse problema enorme no Espírito Santo. E aí eles fizeram um chamamento novo, a ECO continua no contrato, com uma nova modelagem e compromissos maiores a cumprir prazo. E eu acredito que com essa trava que foi sacada, nós teremos um avanço e um resultado muito melhor com a nossa rodovia e a duplicação dela. Agora, para fechar, duas marteladinhas rápidas. A primeira delas... Horário do deputado. Não, vou liberar. Liberando. Um projeto que você não conseguiu tirar do papel, que tá uma coisa que te angustia. Porra, isso aqui nós não conseguimos fazer no Estado. Que ainda não virou. Que não virou. Que tá no seu coração. Tá no vai seu acabar sonho. O mandato, você fala, porra, isso aqui eu não consegui fazer. O mandato vai acabar, não. Eu acredito que eu consegui. Uma coisa que eu acredito que eu vou lutar um bocado é pela reforma administrativa da Polícia Militar. Esse é um projeto que tem que nascer no seio do governo do Estado, porque a competência legal é dele. Eu tenho trabalhado muito com o governo. Essa reforma administrativa destrava as promoções, oxigena a estrutura interna da polícia e vai garantir com que um cabo, por exemplo, da polícia possa chegar a sargento e um soldado possa chegar a cabo. Boa. E, ao mesmo tempo, motivá-lo e destravando o major de chegar a tenente-coronel, o tenente-coronel chegar a coronel e depois chegar a coronel full. Isso, para uma instituição que enquanto nós estamos aqui nesse podcast, está nos protegendo ali fora. Perfeitamente. Enquanto nós estamos dormindo, eles também. Então, assim, pode ter o meu respeito não é só a Polícia Militar, aos integrantes da Força de Segurança, mas a Polícia Militar que faz o policiamento ostensivo, eu quero aqui prestar o meu apoio. A gente tem dado cada vez mais voz à Polícia Militar. Aqui trouxemos o Tenente-Coronel Palaoro, comandante do 9º Batalhão, agora foi pro 10º. Já estamos com 3 policiais aqui agendados de vir aqui. Um deles é a Major Gabriela, para vir aqui, que faz um trabalho de mídia legal também e de trabalho profissional bacana. Agora, para finalizar, tampa no caixão. Marcelo Santos 2026. Nós vamos botar Santinho de deputado estadual ou de deputado federal? Qual a bandeira que nós vamos estadual balançar? Eu já anunciei desde quando terminou essa eleição que eu não disputo mais. O papo agora é federal. Mas por quê, cara? Vai pro 8º, pô. Pelo tempo, Brunão, lá na Assembleia. Mas você foi eleito com unanimidade, não é trair a confiança dos deputados. Eu não posso mais voltar a ser presidente. O Supremo Tribunal pacificou isso quando o ex-presidente da Câmara dos Deputados, não é Arthur Lira não, o anterior, Rodrigo Maia, ele fez um questionamento ao Supremo perguntando sobre a renovação de mandatos. Então o Supremo pacificou que são 2 mandatos e mesmo você tendo uma nova legislatura, ele entende que é repetição. Então, não é porque eu só quero ser deputado para ser presidente. Não, porque eu já contribuí no chão de fábrica, eu fui primeiro secretário da mesa, eu fui
vice-presidente por 3 mandatos. Estou no segundo mandato de presidente da Assembleia. Acho que eu cumpri uma missão. Agora eu preciso ir para Brasília, se Deus me permitir, o povo, é claro, para poder contribuir mais e fazer um debate legal lá no Congresso Nacional. Qual partido você está? Eu sou do União Brasil. E Partido de Caiado. confederou agora, né? Federou com progressistas. É União Progressista é o nome, é o AP. É o AP. É. E tá pacificado aí também internamente? Tá, não. Eu e o deputado da Vitória Quem somos você parceiros. acha que vem forte aí para disputar para governo ano que vem? Por enquanto eu acredito no Ricardo. Não, sem desmerecer qualquer outra força. Mas isso está posto. Eu estou te perguntando como político, como é que está armado o jogo. Então, aí? eu não vejo nome, sabe por quê? Porque a eleição ela só vai acontecer o ano que vem e, por enquanto, nós estamos especulando. E especulação na política, ela complicada. Você acaba... Mas o meu papel é de perguntar. Claro! O cara é presidente da Assembleia, né? Não, Brunão? Vou perder a oportunidade? Assim... Dá essa mensagem bacana para o sul do estado, o sul do Espírito Santo. O sul do Espírito Santo pode ter certeza que enquanto eu estiver na vida pública, vamos trabalhar para equilibrar. Né? O norte do Espírito Santo tem os benefícios fiscais que o Estado oferece para todos os lados, mas não tem o Sudene. O Sudene só alcança algumas cidades, especificamente lá no norte do Espírito Santo e noroeste. Então nós temos que ter o equilíbrio dessas forças, e o Estado tem que estar mais presente no sul do Espírito Santo. Então, nós temos feito um trabalho muito legal para que o peso não vá só para o norte, para que ele se estabeleça aqui. E estamos trazendo e buscando investimentos muito sólidos aqui para o sul do Espírito Santo para equilibrar esse jogo e fazer o sul do Espírito Santo e o Caparaó crescer e desenvolver ainda mais. Deputado, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Você está indo com a agenda lá em Kennedy agora. Brunão, obrigado, cara, por dar sentido aí ao nosso chamamento. O outro Brunão, obrigado também. O Wesley, obrigado por você ter vindo, meu irmão. O Wesley é meu companheiro de bancada no Pó de Pedra Agro. A gente tem dado todo... Começamos legal. Agora. E nos colocamos à disposição, né, de ser um porta-voz aqui da Assembleia, né? Provocar os demais deputados, tem um espaço lá em Cachoeiro e tal, joga para nós aqui, justamente para criar essa conexão. A galera que é do Sul aqui, a gente já atendeu todo mundo, o Bruno Rezende, né, o Hélito Calegari, né, o Alan Ferreira, o pessoal tem vindo, tem entendido que a gente precisa comunicar com o setor, gerar conteúdo para esse setor, mostrar a presença, apresentar os trabalhos, porque às vezes o cara critica porque a informação não chega. Não está fazendo nada, o cara não sabe o que está fazendo mesmo. Eu não sabia que a nossa Câmara é a maior transparência do Brasil. Aí, o cara, política é tudo safado, é bandido, tudo escondido, tudo corrupção. Cara, meu irmão, o cara tenta... A Assembleia mais transparente do Brasil. Você vai falar o quê? Você está entendendo? Lógico, tem críticas, sempre vai ter. A gente tem que melhorar sempre, né? Mas é importante para nós, é importante para você que está em casa e acompanhou a gente até aqui. Você que chegou nesse programa hoje através do nosso convidado Marcelo Santos, seja bem-vindo. Siga o nosso canal aqui no YouTube, compartilhe, ative o sininho, esteja conosco. E a população capixaba sabe que tem aqui também um ponto de encontro, né, um canal. Você que é de fora do estado, aí, que acompanha o setor da pedra, você ouviu um pouquinho aqui da visão do presidente da Assembleia do Estado do Espírito Santo. Então, a classe política está de olho na pedra, está de olho no setor do granito. Você que é do Ceará, um polo importante, Minas Gerais, um polo importante, Bahia, um polo importante. Vocês levem essa mensagem aqui, que existe um deputado aqui, um presidente de Assembleia, que está dando todo o suporte ao setor da pedra, sabe que é um setor produtivo importante, e o agro, né, que está em todo o Brasil com força total, e o nosso agro capixaba, o nosso queridinho, né? Acessível, né? Uma Assembleia Legislativa acessível. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, deputado. Valeu. Um abraço.